meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus nesse trimestre de 2020. Nós estamos abordando um assunto relacionado à igreja eleita. Vamos para o nosso segundo ponto da lição, que fala a respeito dos destinatários. Nos diz assim: o segundo ponto da nossa lição hoje, ele vai falar para nós 4 requisitos importantes aí a respeito do assunto principal da nossa lição, que é a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. Vamos agora fazer a leitura do nosso primeiro subitem do segundo ponto da nossa lição. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país que nós conhecemos, que é a Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no Mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo na época, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Meus queridos, especificamente falando a respeito do assunto de hoje, quando se fala a respeito de Éfeso, o nosso comentarista, pastor Douglas Baptista, ele vem falar a respeito da conquista daquele local. Por volta do ano 1050 a.C., os gregos invadiram a parte oeste da Ásia Menor, expulsaram os moradores daquela região e se instalaram em Éfeso. A partir de então, Éfeso passa a se tornar futuramente uma grande metrópole. Outra coisa muito importante a respeito da localidade de Éfeso, o comentarista, ele diz o seguinte, que ela ficava localizada no território da Líbia, entre as antigas cidades de Esmirna e Mileto. Em 133 a.C., a cidade de Éfeso ela foi anexada como uma província romana, e a partir daí os investimentos vieram sobre a cidade e se tornou aí uma grande metrópole, se tornando aí o principal centro comercial, político e religioso naquela época, a ponto de comportar aí cerca de 500 mil moradores. Outra coisa que o comentarista vem nos falar é que Éfeso era uma cidade litorânea. Então existia ali em Éfeso um porto, e esse porto era um local estratégico, comercialmente falando, sem falar com as vias de comércios terrestre, no qual muitas estradas passavam naquele local, e Éfeso passou a se tornar um local estratégico para todos os comerciantes da Ásia Menor. Éfeso ela se tornou também a sede do procônsul romano e da Confederação de Cidades da Ásia Menor. O nosso segundo subitem diz o seguinte: a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso aqui está lá em Atos capítulo 19, versículo 27 ao versículo de número 29. Religiosidade em Éfeso. Irmãos, a palavra de Deus ela nos dá a entender, e a gente traça aqui um paralelo com a história, que Éfeso era uma cidade pagã. O povo ali, como diz o comentarista, eles adoravam a uma deusa chamada Ártemis. Ártemis, para quem não sabe, na mitologia grega, ela é irmã gêmea do deus Sol chamado Apolo. Então, de acordo com a lição, Ártemis ou Diana, essa deusa era conhecida como a deusa da fertilidade e do bom parto. Tá? A gente pode associar isso aí. No Brasil também tem uma dessas deusas, que o pessoal atribui certos valores a ela. A imagem dessa deusa aí, eu vou colocar no vídeo para vocês verem. Ela é descrita e foi feita também dessa forma que vocês estão vendo aí no vídeo. Ela é representada por uma imagem de uma mulher com o tórax aberto e com uma fileira, 3 a 4 seios.
ela personificava então os poderes reprodutivos do homem e da mulher. Como ela era uma deusa da fertilidade, então passou-se então a cultuar essa deusa, e ela se tornou um símbolo importante na época, né, para eles, a protetora da prostituição cerimonial. O templo dessa deusa era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O livro de Atos dos Apóstolos, ela nos traz a informação de que essa imagem ou essa divindade, ela caiu do céu. Porque se acredita que um meteorito caiu naquela região e esse meteorito foi extraído da terra e nele foi esculpido justamente essa imagem que vocês estão vendo aí. Por meio dessa crendice religiosa aí do povo de Éfeso, né, dessa imagem ter caído do céu, a cidade de Éfeso passou a se tornar um berço, né, sobre superstições, sensualidade, ocultismo, da prostituição, de forma liberada. Falando sobre o culto pagão em Éfeso, a história nos conta e nos diz, também o pastor Douglas ele nos dá essa informação, também era estimulado pela presença e pela prática do ocultismo, referendado por inúmeros livros de artes mágicas, encantamentos, amuletos, porções, sacrilégios e feitiços. Então esse era o culto pagão de Éfeso e a crendice religiosa daquele povo. Quando Paulo chega então em Éfeso, que passa a pregar o evangelho e as pessoas aceitarem Jesus Cristo como Salvador da sua vida, aí a Bíblia Sagrada diz que as pessoas que praticavam artes mágicas, elas pegavam os livros, traziam aos pés do apóstolo e queimavam, porque eles percebiam que os feitiços que faziam e todo o encantamento que conheciam não se chegava aos pés do poder de Deus que era manifestado por meio do apóstolo Paulo. Outra coisa importante que vale a pena a gente falar aqui, quando o apóstolo Paulo ele começou a pregar o evangelho, né, houve um tumulto na cidade, porque como a idolatria ela predominava em Éfeso, as pessoas tinham medo das pessoas, da sociedade, dos moradores aceitarem a Jesus Cristo como Salvador, e o comércio de imagem de escultura e abaixo. Por causa disso, houve um grande tumulto e uma grande confusão, e o apóstolo Paulo foi considerado aí como uma pessoa que tumultuava, né? Tanto é que em Éfeso ele sofreu muitas perseguições por causa do evangelho de Cristo Jesus. Então fica aí para todos nós uma importante informação, que por causa do evangelho eu e você seremos perseguidos, né? Por causa do evangelho eu e você seremos incompreendidos pelo mundo, porque a Bíblia Sagrada diz que o mundo não conhece a Deus, ok? Então esse é o resumo aí da história da cidade, da cultura religiosa aí de Éfeso, onde nós podemos compreender que a idolatria ali falava muito alto. A prostituição, o adultério, artes mágicas, né, em todos os segmentos, era completamente uma sociedade 100% idólatra, até que o evangelho adentrasse pelas suas portas por meio desse servo de Deus, que é o apóstolo Paulo. O terceiro subitem nos diz assim: a igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Tá? Quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou ali 12 crentes. Esses crentes, obviamente, foram batizados nas águas e o apóstolo Paulo ensinou-lhes a respeito do batismo com o Espírito Santo e estes foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas como evidência do batismo. Em seguida, o apóstolo Paulo ele evangelizou os judeus nas sinagogas. Tá? A Bíblia nos diz que Paulo ele ia às sinagogas e ali pregavam o evangelho aos judeus. Isso por cerca de 3 meses isso aconteceu. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, versículo 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos 19,
versículo 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Atos 19, 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. 1 Timóteo 1,3. E segundo Irineu, que viveu entre 130 e 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou aquela igreja. Então, queridos, a Bíblia Sagrada ela nos diz que aquele local ali foi evangelizado por Paulo. Paulo dedicou uma parte do seu tempo a pregar o evangelho naquela cidade. Ora, um local onde a idolatria predominava, o povo vivia em superstições, atolado no pecado, na idolatria, era um lugar propício para a pregação do evangelho. Então Paulo, chegando ali, evangelizou, pregou em toda aquela localidade e a igreja passou a surgir naquele local e as almas iam aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Vale a pena lembrar o que está escrito na palavra de Deus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, naquele local pagão, aonde as pessoas não tinham luz na vida, um homem chamado Paulo adentrou ali e com o poder de Deus e com a manifestação do Evangelho, do poder do Evangelho, as almas ali receberam Jesus Cristo como Salvador da sua vida e o Evangelho passou a prosperar naquele lugar de uma forma intensa, de tal maneira que a palavra de Deus nos diz que Deus fazia sinais e maravilhas de uma maneira tão extraordinária que até os lenços e aventais se levavam do apóstolo Paulo e colocavam sobre os enfermos e estes eram curados. Os demônios eram expulsos. Por quê? Porque Deus estava ali, ok? Cabe a mim você saber de uma coisa, que Deus está com o seu povo e com a sua igreja aonde cada um for. Jesus vai estar presente e se você estiver disposto, Deus também vai usar você poderosamente em nome de Jesus. O quarto vem falar sobre a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 1. Isso é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, e versículo 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes consideram que a epístola era uma carta curricular descrita aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, dentro dessa saudação epistolar, como diz o comentarista, foi a saudação mais breve que o apóstolo Paulo fez de todas as suas cartas. Ele usa um termo muito importante chamado graça e paz. A graça, o favor que recebemos de Deus, merecido, e a paz que Ele nos dá. E como igreja eleita pelo Senhor Jesus Cristo, nós fomos consagrados para pertencermos ao único dono e Senhor, que é Jesus Cristo. Há uma coisa importante que eu gostaria de ler para você aqui. Diz assim: Paulo cumprimenta os destinatários com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Essa era uma saudação padrão que o apóstolo usava comumente. Lembra também, em parte, a saudação favorita em que um judeu fazia ao outro, quando ele dizia paz seja com você, ou a paz esteja com você. Paulo, porém, vai além e eleva a expressão judaica à esfera cristã, acrescentando graça.